Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui adquiri-la. Amém? Amém. Levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Deus Todo-Poderoso, que esta palavra possa produzir em nós o efeito para o qual ela está sendo anunciada. Que nenhum de nós, ó Pai, permaneça da mesma maneira, mas que nós possamos ser transformados, ó Deus, que nós possamos ser guiados, dirigidos pelo Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a água verdadeira. Irmãos, esse contexto é um contexto que eu gosto muito, porque fala da vida eterna, fala da fonte que jorra para a vida eterna, fala de algo que Deus realiza em nós, que Deus realiza dentro de nós. Às vezes as pessoas não vão notar, mas dentro de você existe uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Nós, meus irmãos, às vezes só conseguimos enxergar o exterior das pessoas. Nós só conseguimos enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas esta fonte que jorra para a vida eterna, ela é invisível, mas ela é real. Você pode até não enxergar, mas o Senhor está operando, o Senhor está manifestando o seu poder. Como é que essa fonte jorra? A palavra de Deus nos mostra. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 45, diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Veja que o Senhor aqui, Ele está nos revelando que aquilo que sai de dentro de mim vai ser bom se o que estiver dentro de mim for bom. Aquilo que sai de dentro de mim será mal se o que estiver dentro de mim for mal. Esta fonte que o Espírito Santo ministra sobre nós, ela jorra boas atitudes, ela jorra bons comportamentos, ela jorra algo que vai fazer bem para as pessoas ao nosso redor, porque aquilo que está dentro de nós é bom, é a fonte eterna. Esta fonte eterna, esta fonte poderosa, ela vem para as nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, quando nós estamos de posse dessa fonte, olha o que jorra através de nós. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando
você se entrega a Deus, quando a fonte jorra de dentro de você, olha as atitudes que você vai ter. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a fonte jorra, eu encontro a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a fonte jorra, eu apresento a Deus o culto racional, o culto espiritual, o culto que louva ao Senhor. E como é que eu faço isso? Apresentando todo o meu corpo diante de Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque as minhas atitudes, o meu comportamento vai ser bom. O meu comportamento vai refletir a fonte que jorra de dentro de mim. Aqui, meus irmãos, nós observamos que a importância dessa fonte se dá para que nós possamos verdadeiramente sermos testemunhas de Jesus Cristo, para que nós possamos verdadeiramente expressar aquilo que o Senhor tem para nós. Só que essa fonte, ela não trabalha na nossa vida apenas nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso comportamento. Essa fonte, ela tem uma visão eterna, porque como nós vimos na leitura inicial, ela jorra para a vida eterna, ela jorra para a eternidade. E nós vamos encontrar esta fonte lá em Apocalipse. Por quê? Dentro de Apocalipse, nós temos o final de todas as coisas. Apocalipse é a revelação, é o que o Senhor vai fazer no final de tudo. Primeiro nós vamos ler aqui Apocalipse 7:17. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então existem as fontes das águas da vida, e a Bíblia diz que está lá na eternidade. Esta fonte que jorra dentro de você, ela também jorra na eternidade, ela também jorra no mundo vindouro, e é isso que nós precisamos entender. A obra, ela é completa. Agora, aqui mesmo em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 6, e disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Meus irmãos, a fonte da água da vida é esta que o Senhor Jesus ministrou sobre a mulher samaritana. É essa que o Senhor Jesus, que está no meio de nós, quer ministrar na minha vida, quer ministrar na sua vida. Uma água que é invisível, uma fonte que é invisível, mas que ela tem aqui na terra, só dentro de você, e tem lá no céu, aonde nós vamos viver com o Senhor. Nós estamos falando de algo sobrenatural, nós estamos falando de algo eterno, mas tudo isso, meus irmãos, precisa acontecer na nossa vida mediante a todas as aflições e dificuldades e dores e problemas que nós temos. Porque esta mulher que falava com Jesus era uma mulher que nós poderíamos chamar de problemática. Ela tinha muitos problemas. Se você tem muitos problemas, como eu, como todo ser humano, então é na sua vida que o Senhor quer ministrar a fonte que jorra para a vida eterna. A questão, irmão, é se você vai compreender isso ou não. A questão é se eu vou compreender aquilo que Deus quer fazer. Porque o que Deus faz, muitas vezes, como eu falei, não vai aparecer para os outros, mas vai ser algo que só você vai saber. Vai ser algo que vai te satisfazer, que vai te completar. Irmãos,
Jesus pediu para aquela mulher dar água para ele. A mulher recusou, dizendo: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque a Bíblia fala aqui que os judeus não conversavam, não se davam com os samaritanos. Jesus fala para ela: mas você não está entendendo. Na verdade, se você soubesse quem é que está falando contigo, você me pediria e eu te daria a água viva. Aí ela ficou empolgada, ela ficou interessada. Ela ficou interessada porque ela queria não mais ter sede. Ela queria não mais ter que ir buscar a água naquele poço, encher os baldes e carregar aquela lata de água nas costas. Irmãos, aqui no nosso país, muitas pessoas passaram por isso e ainda passam nos dias de hoje. Tem lugares que não existe água encanada, não tem água na torneira, e a pessoa, através de poço artesiano ou de outras cisternas que eles colhem a chuva que cai, eles têm que pegar a água lá no balde para poder fazer suas atividades. Era uma vida de sofrimento, de peso, porque todos os dias aquela mulher tinha que ir ao poço, recolher a água, levar para sua casa, para os seus afazeres. Era um serviço pesado, carregar água, carregar aquela água nas costas, era difícil. Não sabemos se ela dava uma viagem, 2 viagens, 3 viagens, 4 viagens. Então ela tinha uma vida de sofrimento, de dores, de lamúrias, de angústia. Ela não estava satisfeita com a sua vida não, irmão. Então aqui é o contexto que o Senhor está ministrando sobre a vida dela. A questão da água, quando você toma água e você está com muita sede, a água, ela sacia a sua sede. Você fica naquele momento saciado. Só que passados alguns minutos ou horas, você volta a sentir sede. E você precisa tomar água novamente. Porque o seu corpo, ele precisa da água para sobreviver. Se nós não bebermos água, o nosso corpo vai desfalecer. Ele precisa da água. Então, irmãos, o salmista disse: a minha alma tem sede de Deus. Quando nós falamos do corpo, nós precisamos de água, do líquido. Agora, quando nós falamos do nosso espírito, quando nós falamos do nosso ser, que é a nossa consciência, é o nosso pensamento, a nossa maneira de escolher as coisas, nós temos que entender, o nosso interior, ele anseia por Deus, ele quer a presença de Deus, ele quer estar com Deus. Nós, irmãos, observamos algo. Aconteceu um crime terrível aqui no estado do Espírito Santo essa semana, em Cachoeiro, bem próximo aqui de nós. E o que aconteceu? Hoje, lá no site da Gazeta está a foto que eles tiraram dos passarinhos que a senhora que foi assassinada alimentava. E os passarinhos estavam lá esperando para poder se alimentar, mas infelizmente a senhora foi assassinada brutalmente. Só que os pássaros não sabem, então eles estão lá, eles vão para lá, porque ela alimentava os pássaros, e eles ficam lá esperando para ver se ela vai voltar a alimentá-los. Então você observa que aqueles pássaros se acostumaram a ir todos os dias naquela casa para poder comer. Eles se acostumaram. Então, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos saciados, nós estamos prontos, nós esperamos, assim como aqueles pássaros estão lá esperando aquela senhora para alimentá-los, que isso não vai mais acontecer. Só que nós estamos aqui na presença de Deus, sabendo que o que alimenta a nossa alma, o que nos dá força para prosseguir, é a presença de Deus. Então esta é a água viva, a água poderosa que o Senhor traz. Do que você precisa? Você precisa desta água viva, esta água poderosa, esta presença de Deus. O Senhor Jesus, ele falou: a água comum que nós bebemos, vamos chamar de água potável. A água potável te dá sede novamente, porque você não fica saciado com um copo de água somente. Você precisa
Às vezes algumas pessoas precisam de 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, 2,5 litros. Cada um vai ter no seu corpo a regulagem do tanto de líquido que você precisa. Alguns precisam tomar 3 litros de água, outros 2. Então não vai ser um copinho. O Senhor Jesus falou assim: essa sede natural do nosso corpo, ela vai sempre voltar, porque a água que nós tomamos não é capaz de nos saciar para sempre. Irmãos, quando nós pensamos no lado espiritual, nós entendemos da mesma forma. As pessoas que têm sede de Deus, ou seja, toda a humanidade, elas procuram saciar esta sede. Muitos procuram saciar esta sede através de experiências místicas. Muitos procuram saciar essa sede através de experiências onde elas vão em determinados lugares para ter uma experiência espiritual. Alguns conseguem ter, outros não conseguem ter. Porém, meus irmãos, esta saciedade não está numa experiência mística. Você, mesmo que você tenha visões, mesmo que você tenha uma experiência espiritual, isso não é suficiente, porque uma experiência espiritual, ela tem um determinado tempo de duração, assim como a sede normal, assim como a água. Você toma, sacia, mas depois você quer mais. E quando você está atrás de uma experiência, atrás de uma sensação, você vai saciar apenas momentaneamente. O que é que faz a fonte jorrar para a vida eterna? É você estar com Cristo na sua vida. O que faz você se sentir saciado, espiritualmente falando, é você ter um relacionamento com Jesus. Então esta fonte nada mais é do que um relacionamento que você passa a ter com Jesus no seu dia a dia. Quando você acorda com Jesus. Quando você passa pelo seu dia, você passa com Jesus. Quando você vai se deitar, você se deita com Jesus. Você dorme com Jesus e você acorda com Jesus novamente. É isso que preenche a sua vida como um todo. É relacionamento. Agora, o que acontece? Se você transferir, por exemplo, para um relacionamento humano, olha, eu só me sinto bem se eu estiver perto do fulano. Eu só me sinto bem se eu estiver perto do ciclano. Eu não consigo viver longe de fulano. Eu não consigo viver desse jeito. Eu não consigo viver daquele jeito. Então as pessoas, elas vão criando maneiras de se saciar. Elas vão criando maneiras de se sentir melhor, de viver melhor, de ter um conforto para a sua alma, de ter uma sensação que a satisfaça. E isso é passageiro. Por quê? A saciedade não está naquilo que eu sinto quando eu bebo a água, está na água entrando em mim e cumprindo a função que ela precisa. E a única pessoa que pode cumprir a função de saciar o nosso interior é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nenhuma outra pessoa pode preencher o lugar de Deus. Nenhuma outra pessoa pode ocupar este lugar na nossa vida. Mas entenda uma coisa: quando você se abre para Deus, quando você se coloca diante de Deus e você diz assim: Senhor, eis-me aqui na tua presença, eu preciso da tua presença em mim, eu preciso da tua presença na minha vida, eu preciso da tua presença comigo. O que vai acontecer? O Senhor Jesus virá e fará em você uma fonte que jorre para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui adquiri-la. A mulher ainda estava com a mente na água do poço, na água potável. Irmãos, enquanto nós estivermos pensando na água potável, enquanto nós estivermos pensando na água do poço, ou seja, nas sensações, nas emoções, no registro que eu vou fazer, no contexto que eu vou viver ali naquele local, eu vou criar para mim uma espécie de um vício. O vício, meus irmãos, ele
é algo que satisfaz a pessoa por um momento, mas depois a saciedade termina e a pessoa precisa consumir de novo um entorpecente. O que acontece, por exemplo, com as emoções? As emoções também funcionam da mesma forma. Quando você sente uma forte emoção, uma emoção gostosa, a tendência é que você queira repetir aquela emoção. E aí a tendência é que, se nós como seres humanos venhamos a procurar cada vez mais aquela sensação, e cada vez mais repetir, e cada vez mais repetir. O que o Senhor Jesus falou foi o seguinte: se você entender que a presença dele é tudo o que você precisa, você não vai mais atrás das emoções, você não vai mais atrás das sensações, você não vai precisar de experiências místicas, experiências transcendentais, porque aquilo que você precisa, você já tem. Você já fica preenchido, preenchida, você já fica saciado. Aí, aquela mulher ainda estava com a visão na água. Ela ainda estava com aquela visão ali, naquele local. O Senhor Jesus, ele continua o diálogo com ela, e a mulher fala assim para ele: Senhor, vejo que és profeta. Eu acredito que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aqui, meus irmãos, é a experiência mística. A mulher achava que o lugar de adorar era onde ela estava. Adorar é buscar a presença de Deus, é louvar a Deus, é cultuar a Deus. E ela dizia: mas vocês, judeus, acham que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A questão aqui, meus irmãos, para nós hoje, por exemplo, é o lugar onde se deve congregar. Qual igreja eu devo congregar? Qual igreja eu devo frequentar? Qual igreja eu devo pertencer? Qual é o lugar de adorar? Será que é aqui? Será que é lá? Será que tem um endereço certo? Aí o Senhor Jesus, ele fala com ela. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A maior verdade para mim da palavra de Deus é o próximo versículo. Repita assim comigo: Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Essa é a maior verdade que você pode ter na sua vida. Deus é espírito. Então você não vai encontrar Deus numa imagem, você não vai encontrar Deus num móvel, você não vai encontrar Deus numa roupa, você não vai encontrar Deus na natureza. Ele é espírito, embora ele tenha criado tudo isso. Mas para você encontrar Deus, é no invisível, é no oculto, é no secreto, é onde ninguém pode chegar. É aí que Deus toca você. Porque a esperança que você tem não é a que você sente, mas é aquela que você acredita. Porque se você crê que Deus é espírito, se você crê que Deus é invisível, mas ele é real, então esse Espírito Santo, ele já trabalhou na sua vida, ele já te revelou. E quando você entende que o lugar de adorar é onde você for, por exemplo, você pode ser convidado para levar a palavra num lugar, vá. Você pode ser convidado para cantar, louvar a Deus num lugar, vá. Você pode ser convidado para poder abençoar alguém numa casa, na rua, numa praça, numa igreja, em qualquer lugar onde você for chamado para cumprir o seu papel de adorador, você vai. Porque você não está indo lá atrás de uma experiência, mas você está indo lá para cumprir o seu ministério e o propósito de Deus para a sua vida. Agora, se você for, por exemplo, para ver o que vai acontecer, deixa eu ir lá, que eu quero ver. Pronto, você já vai atrás da emoção, da sensação.
Porque você não foi lá para cumprir seu ministério, para cumprir um convite, algo que você foi fazer para buscar a Deus. Irmão, entenda uma coisa: se você crê que Deus é Espírito, então você já está satisfeito aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou, porque isso traz para você essa sensação natural. Eu estou em Deus, porque Ele é Espírito, Ele está em todos os lugares. Então, se você está lá, em frente à sua pia, lavando a louça, você adora em espírito e em verdade. Você está sentado aqui nesses bancos da igreja, você adora em espírito e em verdade. Você está dentro do ônibus, você adora em espírito e em verdade. Porque para você não é o lugar, não são as pessoas, é Deus que é Espírito, está em todos os lugares, no meio de todas as pessoas. Porque você adora a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, esta obra no nosso interior, ela é definitiva e ela não tem volta. Quando Deus realiza ela, é para a eternidade. Então o que você precisa entender é que nós precisamos estar firmados naquilo que Deus fez dentro de nós. Não é naquilo que vai acontecer aqui no exterior, não é naquilo que vai acontecer lá no endereço que estão passando para nós, mas é, meus irmãos, aquilo que acontece na nossa vida. Adorai, adorai, adorai. É assim que nós fazemos. Mas esta obra poderosa, quem fez em nós foi o Espírito Santo, foi o Senhor. Então, se você tem fé, você pode até não estar sentindo o que você queria sentir. Ah, mas eu queria tanto sentir isso, eu queria tanto sentir aquilo. Não, irmão, não fica pensando no que você tem que sentir, não. Fica pensando assim, ó: eu sei que Deus está aqui, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Ele está dirigindo os meus passos, eu sei que eu posso adorá-lo aqui, eu sei que eu posso louvá-lo aqui, eu sei que eu posso engrandecê-lo aqui, porque não existe um lugar certo, não existe um endereço certo, não existe uma hora certa. Toda hora é hora de adorar, todo momento é momento de glorificar, todo lugar é lugar de exaltar, todo lugar é lugar de adorar, porque você faz isso para a glória de Deus, você faz isso para a exaltação do nome do Senhor. Meus irmãos, quando você crê verdadeiramente nesta obra poderosa que Deus fez em você, você tem a fonte, você está totalmente saciado e saciado. O Espírito de Deus ministra sobre você, Ele acalma seu coração, Ele tranquiliza sua mente, Ele traz paz para você. É o Espírito Santo que faz isso. E Ele está fazendo isso na sua vida, Ele está ministrando na sua vida. E o que é que você precisa para receber essa fonte de água? O que é que você precisa para receber essa fonte de água viva? Apenas dizer: Pai, eu creio que Tu és Espírito e verdade, e que eu posso ser esta pessoa que tem a fonte da vida eterna e que te adora em espírito e em verdade, e que vive não pelo que ele sente, mas pelo que ele crê, pelo que ele acredita. Eu creio que o Senhor me deu a vida eterna. Então, irmão, ninguém pode tirar a vida eterna de você. Você tem o bem mais precioso deste mundo, que é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, venha de encontro ao